Mais um episódio no ar. E já que nessa temporada a gente está falando sobre relacionamentos nos moldes atuais, eu trouxe um tema que infelizmente é antigo, mas felizmente se tornou pauta nos últimos anos. É importantíssimo falarmos sobre relacionamentos abusivos. De acordo com a OMS, cerca de 30% das mulheres já vivenciaram algum tipo de violência física e ou sexual por parte do parceiro íntimo, tá, galera? Não é de qualquer pessoa aí na rua, não. É por parte do parceiro íntimo. Durante a vida inteira dessa pessoa. A violência doméstica e os relacionamentos abusivos são um dos principais fatores de risco para problemas de saúde mental e suicídio entre as mulheres em todo o mundo. Isso são dados da OMS, tá? Lembrando que um problema comum nessa área é a subnotificação, porque muitas das vítimas não denunciam seus agressores. Talvez fosse impossível a gente trazer números exatos, né, de quando entra na balança essa parte da violência psicológica. Acho que, infelizmente, ao longo da vida, qualquer mulher já passou por isso. Homens também passam por isso, mas mulheres, de um modo geral, são as mais atingidas. Sejam muito bem-vindos ao Café com Crise. Meu nome é Gabi Cavalcante, sou criadora de conteúdo e cantora. A ideia aqui é refletir e rir. Então peguem o cafezinho de vocês e vem comigo. Bom, para conversar comigo hoje, eu trouxe ela, que é a Ariana, tem 30 anos, é psicanalista, mestra em psicologia da saúde e também é criadora de conteúdo, Natália Marques. Bem-vinda, Nath. Obrigada por ter topado falar sobre esse assunto tão denso, né? Acho que esse vai ser o episódio mais tenso, assim, dessa temporada, mas era impossível fazer uma temporada sobre relacionamento e não falar sobre relacionamento abusivo, então tive que colocar essa pauta aí e achei você perfeita para esse assunto, pois psicanalista, eu já queria há muito tempo trazer uma psicanalista, e eu acho que você aborda muito isso, né, no seu Instagram, enfim. Conta um pouquinho também do que você faz nas redes sociais, o que você fala e conta um pouquinho de você, assim. Sim, primeiro, obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz de vir. Sim, né, a gente tende a achar que o relacionamento, porque é um tema pesado, o relacionamento abusivo, efetivamente, né, quando a gente fala de violência é pesado, mas é extremamente necessário mesmo, né, a gente estava até conversando um pouquinho antes, a gente fala de violência, mas a gente também precisa falar sobre amor, então a gente acaba articulando as duas coisas, e não tem como a gente falar só de uma, falar só de outra, né, mas eu venho falando de relacionamento abusivo há bastante tempo, na verdade, desde que eu comecei aí na internet a me aventurar, né, no Instagram, fazer conteúdo, foi o primeiro tema que eu já vim falando, assim, por vivências minhas mesmo, eu sempre falo, né, que a gente sempre parte da gente, então comecei a pesquisar, estudar esse tema já no TCC da faculdade, por questões minhas, e aí depois fui entendendo o quanto era necessário que diversas mulheres também tivessem conhecimento sobre, assim, faz pouco tempo que tem se falado muito sobre relacionamento abusivo. Eu falo assim que quando eu fiz o TCC na faculdade em 2015, tinham pouquíssimas pessoas na internet, assim, como tem hoje, né, também teve esse boom dos Instagrams profissionais, mas eu não via tanto, tinham poucos artigos efetivamente sobre violência nos relacionamentos, nos moldes que tem hoje, com esse nome de relacionamento abusivo, então é um tema novo, né, então eu venho aí falando bastante sobre esse tema, hoje articulo bastante com a psicanálise, sobre questões do feminismo, para a gente pensar o quanto... muitas vezes se fala muito sobre violências mais explícitas, né? Eu sempre tendo a falar assim, acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas a gente fala pouco sobre violências às vezes mais sutis, que passam despercebidas, então a gente ainda precisa avançar muito nesse discurso, porque hoje as pessoas falam, né? Ai, nossa, só fala de relacionamento abusivo, só tem esse tema, mas muitas vezes a gente não fala do abuso mais sutil que tá ali, que acontece no dia a dia, a gente não sabe dar nome, então é muito importante que eu acredito muito que a gente precisa falar cada vez mais, né, tanto sobre violência quanto sobre o que é amor, né, o que é uma relação saudável. Maravilhoso, é isso mesmo. E eu acho que é exatamente... também entra muito o meu papel, assim, como quando eu escolhi fazer um podcast, quando eu escolhi fazer conteúdo para Instagram e tal, eu falei, cara, eu preciso ter uma missão envolvida nisso, né? E
disseminar esses assuntos, ai, não aguenta mais falar sobre isso. Cara, mas é porque é necessário. Tipo, Anne, se não fosse necessário, ninguém ia estar falando. Acredite, se tanta gente não estivesse passando por isso, ninguém ia estar falando. E o que é interessante, obviamente a gente vai falar disso nas perguntas e tal, mas o que é interessante frisar é que, gente, relacionamento abusivo não é só de relacionamentos românticos, tá? A gente vive isso muitas vezes em todos os âmbitos da nossa vida e a gente nem percebe. Eu acho que essa disseminação começou muito, né, pelo relacionamento romântico, e tem outros âmbitos da nossa vida que ficam, às vezes, um pouco de lado, a galera não fala tanto. E isso também que eu quis trazer para esse episódio, pra gente lembrar que isso pode acontecer em qualquer área da sua vida, na sua família, com as amizades, no trabalho, nos relacionamentos amorosos, românticos, enfim. Então é isso, vamos bater um papo aí, vamos ver o que descobriremos aqui hoje. Bom, eu acho que, Nath, eu vou começar pelo básico, né, que acho que você talvez esteja cansada de falar, mas a gente vai falar aqui também. Quais são os primeiros indícios que você pode estar ou já esteve em uma relação abusiva? E aí isso vai valer para relação familiar, de amizade, romântica, do trabalho. Conta pra gente. Então, tem vários indícios e realmente, assim, né? O relacionamento abusivo não é só relação romântica, a gente fala mais sobre ela, mas a gente pode encontrar relacionamentos abusivos em todos os âmbitos, no trabalho, e fala um pouquíssimo, né? No trabalho, com chefes, com colegas de trabalho, nas suas amizades, na família. Muitas pessoas sofrem relacionamentos abusivos com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, né? A gente pode viver em qualquer cenário da nossa vida e não estar percebendo. E muitos sinais, eles são parecidos. Às vezes, alguns acontecem mais uma relação em outra, mas eu sempre começo falando dos indícios a partir do desconforto que a gente sente. Então, a primeira coisa que parece muito básica, mas que a gente acaba não fazendo muito, é olhar para si mesmo. Quando a gente está numa relação, não é normal que a gente comece a se sentir, eu tô ali, sempre dou esse exemplo, né? Por exemplo, eu tô ali vivendo a minha vida, feliz, fazendo as minhas coisas, né? Dando andamento nos meus projetos. E aí eu entro naquela relação e eu começo a deixar as minhas coisas de lado, né? Eu vou percebendo que eu vou fazendo um processo em que eu vou deixando os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, eu vou deixando de encontrar tanto os meus amigos, a minha família, eu vou mudando, eu vou me distanciando de coisas que me fazem bem. E eu vou me olhando no espelho, eu vou me sentindo diferente também, mas não fisicamente, às vezes até fisicamente, né? Mas eu vou mudando, as pessoas vão apontando pra mim até muitas vezes, nossa, agora parece que você tá diferente, você era tão feliz, agora parece que você tá mais entristecida. Aquela coisa do quando a gente percebe que o nosso brilho vai apagando, né? Assim, eu vou... eu era ali feliz e falava e tava ali articulando diversas coisas, de repente meu brilho, ele apaga, assim, né? Às vezes, é muito comum que mulheres falem, né? Que quando vem as fotos... Isso aconteceu até comigo também. Quando você vê as fotos de quando você estava num relacionamento abusivo, você até percebe algo no seu olhar que é diferente, assim, né? Seu olhar, ele é um olhar mais entristecido, que muitas vezes quando você tá ali vivendo a relação, você não percebe. Você acha que você tá amando, sendo amado, mas você vê que parece que tem algo em você. Você não mudou nada, né? Você pode estar com o mesmo cabelo, com o mesmo corpo, com tudo, mas você tá diferente. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é a gente olhar pra si. E tem vários outros indícios que a gente pode perceber aí, né? São muitos. Porque a violência... muitas pessoas ainda acham que violência no relacionamento é só violência física. A gente tem falado da violência psicológica, mas ainda existe aquela máxima, né? Ah, mas ele nem bate. Muitas pessoas têm, mas não bate como assim, né? Relacionamento abusivo. E não, a violência, mesmo pela Lei Maria da Penha, é a violência física, psicológica, patrimonial, moral e a violência sexual também, né? E a gente fala muito da física, da psicológica, também invisibiliza um pouco as outras violências, a patrimonial quase ninguém fala, né? Mas a gente pode ir falando um pouco. Mas a gente tem vários indícios ali a partir dessas violências. Uma pessoa que te isola das outras pessoas, te isola dos seus sonhos, dos seus desejos, como eu já falei, né?
tenta te isolar do seu crescimento profissional, problematiza todas as pessoas da sua convivência. Então, aquele amigo ali, ele dá em cima de você, às vezes nem dá, né? A pessoa vai dizer que, seus amigos estão dando em cima de você, a outra amiga, ela tem inveja da relação, ou, ela vai te levar, a sua amiga solteira, você não pode andar com ela. Então, essa pessoa, ela vai, muitas vezes de uma maneira explícita, muitas vezes de uma maneira velada, te isolando das pessoas, sempre colocando críticas, ciúmes. Minando, né? Exatamente. Essas relações, e não só essas relações, mas, tipo, essas vivências, esses crescimentos, né? Normalmente o abusador, ele tem muito problema em ver o outro crescer, né? Isso dói nele ali, de alguma forma. É muito louco, né? Porque você vai falando e vai me vindo na cabeça, assim, não, situações minhas até também, mas eu não tive um grande caso, assim, de relacionamento abusivo. Acho que na adolescência todo mundo acho que passa um pouco por isso também, gente. Acho que tem é até bom, eu acho, dizer que é muito difícil a gente não passar por isso sem ter parâmetro. É muito raro você, quando é muito jovenzinha, não passar por isso. E eu tô falando até como eu já fui abusiva, tá, gente? Quando eu era muito jovenzinha. A gente aprendeu que algumas coisas são amor, que não é amor. A gente aprendeu aí pelo Hollywood, Disney, sei lá, quem é o culpado disso aí. Mas eu sei que a gente tem um conceito muito deturpado do que é amor. Então, quando eu olho pra trás, eu vejo algumas coisas minhas e que eu passei também, principalmente muito jovenzinha, assim. Mas quando você foi falando do brilho, de não sei o que, me veio na cabeça uma amiga. Aí quando você fala de, tipo, violência, né, tipo esse abuso patrimonial, sei lá, me veio na cabeça uma pessoa da minha família. Então, assim, cara, isso tá intrínseco na nossa sociedade, tipo, é uma praga que a gente precisa exterminar, porque isso está em muitas relações que a gente conhece, em muitas mesmo. Exatamente. Como você está dizendo, é difícil, infelizmente, a gente encontrar uma mulher que nunca tenha vivido uma relação abusiva, né? Acontece com homens também, a gente fala mulher, como você falou, né, bem no início, muito bem, porque a configuração social leva a mais mulheres estarem em relações abusivas, mas também acontece com os homens, e é muito difícil a gente encontrar, muito difícil, a gente já foi abusivo em relações, né, já provavelmente viu alguma relação abusiva em qualquer âmbito, porque a gente tem uma sociedade que socializa a gente para ter relações abusivas, né, a gente não aprende a ter relações saudáveis, a gente aprende a ter relações abusivas, então a gente fala que pra gente ter relações saudáveis, a gente precisa quebrar com tudo que a gente aprendeu e construir uma coisa nova, não é algo tão natural assim, né. Total, total. Queria aqui pedir desculpa pro meu primeiro namorado. Que eu fui levemente abusiva. Eu não era horrível com ele nem nada, mas assim, quando eu lembro, eu falo, gente, mas que chata. Gente, mas ficava, ciumenta, muito ciumenta, e ciumenta aqueles ciúmes que você joga pro outro, né? Porque hoje eu me considero uma pessoa ainda ciumenta, mas muito o tempo todo sabendo que aquilo é sobre mim. Naquela, imagina, com 15 anos de idade, eu achava que era o outro, é óbvio. Então, assim, jogava muito pra ele era um bonzinho, assim, tipo, super fofo. Então, assim, desculpa, primeiro namorado, não vou te expor, não vou falar seu nome. Mas minhas amigas sabem, né, esse é o problema. Mas enfim. Tá, então beleza, vamos agora, então, explorar um pouquinho de cada tema. Não, na verdade não, quero começar perguntando, antes de entrar nos temas, se os abusadores, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Tipo assim, é uma manipulação pensada? Enfim, né, relações abusivas, elas estão muito conectadas com a manipulação. Sim. Essa pessoa, ela sabe, necessariamente ela sabe o que ela tá fazendo? Porque quando eu olho pra mim lá, quando eu jovenzinha, eu não sabia o que eu tava fazendo. Claramente eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas eu lembro que quando começou a falar sobre relações abusivas, eu comecei a questionar a minha índole, assim, de falar, gente, eu era abusiva com ele, nossa, eu sou ruim, sabe? E agora? Enfim, o que você acha sobre isso? Sim, eu acho que sobre isso tem várias questões importantes pra gente falar, né? Porque o que acontece? Se a gente fala, de fato, primeiro, né? De fato, a gente tem essa sociedade que não ensina a gente sobre o que é violência, como eu falei, né? Que socializa a gente para ter relações abusivas. Como isso acontece? É como você falou, às vezes a gente que é mulher também reproduz essa violência, mas a gente tem uma configuração social onde, por exemplo, as mulheres elas são socializadas para um lugar desde criança, aí desde que a gente nasce, né? Para um lugar de mais submissão, para um lugar de você achar que você tem que aceitar
tudo por amor. E isso, de uma maneira geral, o que é chamado de amor romântico, né? Que é essa ideia de amor, de que, eu tenho que morrer de amor, né? Essa pessoa é minha vida. Quando eu amo, eu tenho que esquecer tudo no mundo e só pensar naquele amor. Eu morro por você. Essa coisa de, nossa, essa coisa assim que a gente aprende, né? Vale todo o sacrifício, quem ama perdoa a todo custo. A gente tem essa socialização que vem ali. Hoje tá sendo muito problematizado, mas a gente ainda vê, né? Mesmo em filme, série, novela, toda essa romantização do amor com sacrifício, com dar-se inteiro. Então, isso, como a gente pode imaginar, é uma configuração para uma relação abusiva, né? Porque quando eu vou esquecer de tudo, viver por aquela pessoa, deixar tudo por ela tudo por mim, e a gente sempre fala na psicanálise que é o amor fusional, né? E a gente reproduz essas frases de uma maneira romântica ali. Nossa, agora somos um, casamos, somos um, né? E isso é muito problemático, porque a gente tem que ser dois. E a gente tem toda essa configuração social que faz com que a gente acredite que a gente tem que ser um, e isso é um prato cheio para relações abusivas, né? Eu não tô direcionando minha energia para nenhum outro lugar, só ali. Então, por que eu tô falando isso, né, na sua pergunta? Porque tem essa esfera social, e as mulheres, a gente aprende a ter esse lugar mais de ser boazinha, né? E de achar também que se a gente não tiver um relacionamento, a gente não vai ser nada, a gente não vai ser ninguém. Tanto que isso é muito comum, né? As mulheres, você pode estar com um grande emprego, em todo lugar vão te perguntar, mas e o namorado? Né? E o namorado? E o filho? Depois... Nunca acaba essa cobrança com relação a relacionamento e maternidade. E os homens, em contrapartida, eles têm uma socialização mais violenta, de dominação, né? Isso eu tô dizendo que todo homem vai ser efetivamente violento, que toda mulher vai ter um lugar mais de submissão? Não, mas a gente fala como funciona a sociedade como um todo, né? A gente tem essas socializações ali para um lugar mais de dominação também. Então, isso faz com que muitas vezes a gente esteja estabelecendo padrões violentos dentro da relação e não saiba nomear que aquilo é uma violência, porque a gente foi socializado assim. E junto com isso, tem também o que a gente aprendeu como amor, que eu sempre acho que é uma coisa importante, porque a gente entende amor de uma maneira geral, né? Como se todo mundo tivesse recebido amor da mesma forma. Se eu cresci num lar violento, muitas vezes, né? Eu recebi amor ali dos meus cuidadores, eu vi eles tendo uma relação abusiva, as pessoas em minha volta, eu recebi amor de uma maneira abusiva da minha própria família, muitas vezes eu vou reproduzir isso nas minhas relações. Então, dito tudo isso, eu acho que dizer que não sabe o que está fazendo é perigoso, porque as pessoas, elas têm consciência, né? Que elas estão gerando uma violência, mas elas não sabem nomear. Nela, às vezes, depois que eu saio da relação abusiva, como você tá dizendo, né, eu vou dizer, olha, eu não sabia que isso era manipulação psicológica. Mas também, quando a gente diz assim, não sabe o que está fazendo, isso tende a gerar uma ideia de, então é vítima. Da pessoa, do abusador, né? E isso é problemático, porque aí a gente já tem essa ideia de, perdoar tudo, a gente acaba ficando numa relação abusiva. Então, a gente tem consciência quando a gente tá fazendo mal pro outro, a gente sente de alguma maneira que tem alguma coisa errada ali. Às vezes eu não sei nomear, mas eu tenho consciência. Tem esse quadro e tem abusadores, sim, que fazem de uma maneira... ali programada, uma maneira pensada. Existe sim, todo mundo? Não. Mas existe também quem, eu vou fazer mal desta maneira, me nutro de alguma maneira pelo sofrimento do outro. Ela tá com a autoestima rebaixada e eu sinto prazer nessa situação. E não é só psicopata, né? Às vezes um agressor, ele vai agir dessa maneira. Então a gente tem todos esses quadros ali dentro de uma relação abusiva. Então, assim, a conclusão é que não é que necessariamente essa pessoa ela está arquitetando na casa dela com um caderninho, tipo assim, abusos de hoje, não é isso, não necessariamente, mas de algum modo ela sabe que ela está fazendo mal ao outro, não interessa se ela, pensando no meu caso, acho que nem tinha esse nome, relacionamento abusivo, na época que eu passei por isso, né? Mas é óbvio que de alguma forma ali, provavelmente eu sabia que eu tava fazendo mal, né? Àquela pessoa que eu tava me relacionando. Então, por que continuar fazendo isso? Enfim, né? No meu caso, gente, eu era uma pirralha. Enfim, não tem justificativa. Mas era jovem e acabava fazendo besteira. Mas o problema, pra mim, é muito, muito problemático quando você vê que é uma pessoa. Tipo, gente, é um relacionamento de pessoas mais velhas, que, tipo, já têm instrução, já sabem muito bem o nome disso. E hoje, né, eu acho que até os adolescentes, enfim, na nossa época não se falava sobre isso, mas hoje até os adolescentes têm acesso a esse tipo de informação. Então, pra mim, hoje, não tem mais justificativa.
Tipo, não dá mais, tá? Agora, me veio essa pergunta na mente aqui. Pessoas que têm relacionamentos ótimos, pontualmente não podem ser abusivas? Isso que eu penso. Sim. Tipo, porque às vezes acontece de você falar assim, cara, sei lá, acordou de ovo virado ali, a pessoa vira e você quer, e você não vai fazer isso não. Sei lá, tipo, quer meio manipular de alguma forma. Sim. Isso pode acontecer, não pode? Pode, é legal a sua pergunta, né? Porque eu acho que dentro de uma relação é difícil a gente dizer que a gente vai ser 100% o tempo todo, né? Porque a gente está inserido numa cultura, como eu falei antes. Então, dentro dessa cultura, de alguma maneira a gente recebe essas mensagens de violência. E aí a gente acaba... mesmo você tendo, às vezes, toda essa ideia, você acaba, às vezes, falando mais alto, né? Sendo grosseiro dentro de uma relação. Ou percebendo que os ciúmes, como você citou, né? Porque a gente aprende a vida inteira que, se não tem ciúmes, não ama. Né? Ciúmes é uma manifestação do amor. Então a gente tem essa ideia de posse muito instituída ali, né? Essa pessoa é minha, essa coisa, assim, bem possessiva dentro da gente. Hoje tem várias discussões também sobre isso, até sobre relações monogâmicas, não monogâmicas, aí é outro campo, né? Se a gente falar, vai ficar... Eu tive um episódio, né? A gente falou sobre relações monogâmicas. Maravilhoso. Então, a gente tem outras discussões, né? Mas, assim, eu acho que sim, a gente... Provavelmente, em algum momento, a gente acaba sendo ali tóxico, né? Abusivo dentro de uma relação. E aí... Só que é diferente de quando isso é um padrão, né? Aquela relação é abusiva. Porque uma relação abusiva, ela é sempre abusiva. É muito comum também, acho que é importante pontuar isso... que é uma dúvida da maioria das pessoas, porque elas acham que a relação abusiva, ela vai ser violenta o tempo todo. Então, 24 horas aquela pessoa é violenta com você. Se fosse, era difícil a pessoa ficar, né? Uma relação abusiva, ela é violenta e aí depois, ela tem momentos que até tem o ciclo do abuso, né? Que a gente fala que existem momentos de tensão e momentos de lua de mel, que seria, né? Ali, aqueles momentos em que a pessoa vai te agradar, vai dizer que vai mudar, vai ser romântica, vai fazer várias coisas. E aí, isso faz com que as pessoas ali tenham essa confusão. Você vê dentro, às vezes, da mesma pessoa a violência e o que você entende como afeto, que não é afeto se for violência. Mas, enfim, tem essa confusão. Mas quando a gente tem essas pontuações, a gente não é uma relação que tem um padrão de abusivo e a gente se percebe tendo esses comportamentos, é muito importante que a gente se olhe, né? A gente já tendo essa consciência e fale, nossa, por que eu tô falando assim, né? Acho que eu tô tendo essa ideia de posse muito forte, acho que eu tô controlando essa pessoa. Opa! Deixa eu olhar, deixa eu ir lá e conversar com ela, estabelecer um diálogo, perguntar como ela tá se sentindo, olhar pra mim, lá na minha terapia, né, na minha análise. Olha lá, por isso que o autoconhecimento, pessoal, anda juntinho com tudo na vida, né? Assim, exatamente. Por que vocês não estão na terapia ainda? Eu não sei, fica aí o questionamento. Mas, cara, tá muito ligado, o autoconhecimento tá extremamente ligado. Tanto com quem está sendo abusado, para essa pessoa reconhecer esse abusador, quanto com o abusador, né? Tipo, se porventura ele está fazendo de fato sem ter essa maldade, né? Sem ser algo arquitetado, porque eu até acredito que tem um outro, aí talvez entre em outra esfera, psicopatia, não sei, aí a gente entra em outro assunto. Mas, no geral, a maioria das pessoas faz sem pensar. Então, se você faz sem pensar, gente, vai para terapia para entender por que você está reproduzindo esse padrão. O que tem enraizado aí na sua cabeça que você ainda está fazendo esse tipo está tendo esse tipo de atitude, enfim, está tendo esse tipo de postura. Nath, olha só, eu ia pular essa parte porque o que aconteceu? A minha ideia era fazer essa introdução e depois a gente começar por uma ordem cronológica de abusos, cronológica entre aspas, porque a minha ideia era começar pelo âmbito familiar, depois passar pelas amizades, e aí depois trabalho e amor, enfim. E aí eu abri uma caixinha no meu Instagram pedindo para as pessoas me mandarem relatos de abusos, e aí falei, pode ser no amor, pode ser na família, pode ser em amizade, enfim. E olha só que curioso, eu não recebi nenhum relato de relacionamentos abusivos familiares. O que eu achei muito curioso. Por quê? Normalmente, o nosso primeiro contato com uma relação abusiva é na família. Sim. Né? Porque por isso que eu falei, indo em ordem cronológica, é o primeiro momento que você tem contato com uma relação abusiva. E a verdade, eu recebi uma mensagem até de um seguidor que ele falou assim, eu ainda acho que as relações familiares abusivas são as que ainda são mais romantizadas.
são as que são menos olhadas. E aí eu resolvi trazer esse dado. Eu não trouxe um depoimento de alguém que tem uma relação abusiva familiar, mas eu trouxe a falta de um depoimento. E o quanto isso é significativo, o quanto isso diz muito sobre esse assunto, né? Por que será que as pessoas ainda têm esse medo, eu acho até, de olhar para suas relações familiares e assumir que aquela relação familiar é uma relação abusiva? Sim. Difícil, né? Sim, acho que isso que você falou é muito importante, porque de fato eu concordo que talvez seja a relação mais romantizada ali e menos falada, né? Muitas pessoas hoje falam também, mas parece que a família é esse território sagrado em que ninguém pode falar nada. E aí a gente não dialoga sobre isso, né? Toda vez que eu posto alguma coisa sobre relação abusiva familiar, nossa, é uma enxurrada de comentário, de pessoas indignadas, e isso é muito sintomático, né, da sociedade. Então, assim, eu acho que a gente tem uma configuração ainda social que entende também que pai e mãe é dono daquela pessoa e pode fazer o que quiser, né? Então, assim, eu sou dono ali, a gente ainda tem essas falas, né? Falando de pai e mãe primeiro, né? Fica quieto que eu sou seu pai e sua mãe, até você adulto, eu posso fazer o que eu quiser. Essa ideia de posse ali, que eu acho que é muito problemática, porque a gente não é dono de ninguém. Você pode ser pai, mãe, o que for. Relacionamento, ninguém é dono de ninguém. Claro ali, né, que existe a educação ali, só que ninguém é dono de ninguém. Então, isso é uma ideia que eu acho que gera muita relação... Não, obrigada. Muita relação abusiva. Então, o que acontece? Que é esse território que ainda é muito polêmico, porque a gente tem ideia de que nas relações, a gente sabe que a gente não pode bater em idosos, mulheres, adultos, quando você tá brigando com alguém. Minha amiga sempre fala isso, a Natália, né? Ela fala assim, se você vai brigar com seu chefe, ela é advogada, ela fala assim, se você não gosta do que o juiz faz, você vai bater nele? Não, né? Se você vai... Qualquer coisa, você tá numa relação, eu tô aqui, não gostei do que ela fez, não vou bater nela. Porque a gente não pode, só que ainda é autorizado socialmente bater em crianças, né? Então... Isso tá totalmente conectado, gente, totalmente. E aí vem a galera infeliz, mas apanhei e não morri. Exatamente. Né? Ou vem a galera defendendo, né? Às vezes nem é mãe, eu acho maravilhoso isso também. Gente que vem se intrometer, nem é pai, nem é mãe. E ainda vem falar assim, não, mas sou a favor. Sou a favor, mas meu filho. Tem algo mais surreal a gente pensar em bater em uma criança. Como isso ainda é normalizado na nossa sociedade. Por quê? Gente, por que será? Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, esse território sagrado. Não, mas eu não posso admitir que o que os meus pais fizeram comigo é violência. Eu acho que... E é total. Tem uma autora que é a Bell Hooks, né? Não sei se você conhece, maravilhosa. Sim. E ela fala uma coisa que eu acho muito importante. Tem um livro dela que chama Tudo Sobre o Amor, né? É um livro muito bonito, assim, que ela fala muitas coisas importantes. E ela fala sobre isso. Ela diz, assim, que uma das coisas que mais confunde a gente com relação ao amor é essa ideia de que quando a gente é criança, a gente apanha e escuta que eu estou fazendo isso porque eu te amo, né? Eu estou te agredindo. E não só fisicamente, também psicologicamente, né? Eu estou te agredindo, mas isso é em nome do amor, é para você aprender a lidar com a vida, é para você aprender a me respeitar, a não fazer mais isso. E aí isso é muito problemático, porque o que a criança internaliza? Isso, às vezes, não só pai e mãe, tios, cuidador, qualquer pessoa que agride essa criança. Ou mesmo assim, às vezes até educadores também, né? Que tem essa dinâmica de violência psicológica, várias pessoas. E aí a criança internaliza a seguinte mensagem, isso fica ali inconscientemente até, né? De que, então, se alguém me agride é porque essa pessoa me ama. E aí, às vezes, eu vou reproduzir isso nas minhas relações adultas. E aí vai vir um agressor, ali, né, no meu relacionamento romântico e vai dizer pra mim, olha, eu estou falando que eu não quero que você vá fazer esse curso porque eu te amo, porque você vai, sei lá... Eu estou te protegendo. Exatamente, porque a rua é perigosa, sei lá, vai usar qualquer coisa. Qualquer narrativa que ele vai usar ali. E aí vai te voltar muitas vezes aquela mensagem, né? Ele tá cuidando de mim. E as pessoas subestimam a importância disso, né? É muito importante. E aí entra até na pauta maternidade, para variar, né? Pessoal que sempre aparece por aqui, porque, enfim, sou euzinha. O quanto eu tô tentando criar o Bernardo diferente. Porque, gente, é muito difícil. Isso tá num lugar nosso, ali,
que é um lugar que, assim, de fato é o famoso gatilho, né? É um dedinho na ferida que as crianças, elas sabem colocar esse dedinho lá, que eu não sei nem como elas acessam esse lugar, que você nem sabe que existe, e que de repente você tá gritando, por exemplo. Exatamente. De repente você tá surtando, fazendo... E aí, assim, o que eu tento fazer, né, para remediar essa história toda, é sempre, todas as vezes que eu grito com ele, faço alguma coisa errada, ou pego mais forte no braço dele, em seguida, que eu percebo que eu caio em mim, é pedir desculpa e falar, isso está errado, ninguém pode fazer isso com você, Bernardo. É perfeito. Tipo, eu não deveria ter feito o que eu fiz, me desculpa, e não sei o que, não sei o que. Mas eu sempre falo, né, que no Instagram e converso com outras amigas, que a nossa geração, na minha opinião, vai ser a geração mais desafiadora em relação a essa criação, né, dos nossos filhos. Por quê? A gente apanhou, por exemplo. A gente ouvia grito o tempo inteiro. Isso é um fato geracional, gente. Pode ser que na sua casa especificamente não apanhava. Mas, no geral, sociedade, né? como sociedade, todos nós, né, apanhamos. E exatamente isso, a gente entendeu que isso era amor, a gente internalizou isso de alguma forma. Isso tá lá no nosso fundinho. E a gente agora está criando seres humanos de forma diferente. Então a gente é a primeira geração que está transicionando, né? Tentando não reproduzir, repassar algumas coisas. E isso é muito desafiador. Eu espero, de verdade, que para o Bernardo, quando ele for criar os filhos dele, seja muito mais fácil. Porque para ele já vai ter sido, né, 100%, não vou dizer, mas já vai estar melhorado, uns 80% ali já vai estar bem melhor, menos enraizado essas questões. Então, para ele já vai ser muito mais fácil. E os nossos pais só reproduziram o que eles aprenderam dos pais deles. Então, de fato, a gente é a geração que tem informação. A gente teve o acesso a essa informação. E falaram pra gente, opa, isso aqui não se faz, isso aqui é abuso, isso aqui tá errado, isso aqui gera vários danos nas crianças, né, nos adolescentes. Vamos fazer diferente? E aí, gente, a gente faz. Mas olha, é difícil. Tipo, exatamente. É muito difícil na hora de pôr na prática, assim. Não vou mentir. Tô passando por um momento bem desafiador com o Bernardo, por isso que tá fresquinho aqui na memória, gente. Então, bom, a gente já entendeu que a família, de fato, é a nossa primeira referência de abuso, né? Infelizmente, gente, é um fato de que é a nossa primeira referência. Agora, esse nosso primeiro contato com o amor é algo que vai moldar o resto das nossas vidas, as nossas relações, né? Que é isso que a gente tava falando. Então, quem a gente vai buscar, o que a gente vai buscar nessas pessoas está completamente ligado ao que a gente teve de referência na nossa casa. Tanto de observar os nossos pais, creio eu, você como uma psicanalista pode dizer melhor, quanto de como isso foi aplicado a nós mesmos, certo? Sim, sim. Total, assim, a gente... essa ideia do referencial de amor, porque as crianças, elas observam, né? Elas sentem o que elas entendem, né? Elas vão pegando as mensagens do ambiente do que elas entendem como amor. Esse ambiente, eu nem digo pessoas ali, né? Do que tá acontecendo no meio delas. Agora, acho que uma coisa importante. Isso, porque as pessoas também, às vezes, elas são muito... A gente tem uma tendência a ser muito dividido, né? Ou é isso ou é aquilo. E a gente sempre fala na psicanálise que as pessoas, elas não são ciências exatas, né? Tanto que não adianta eu chegar aqui e a gente falar assim, eu vou dar um manual pra vocês, vamos ficar aqui 5 horas falando todos os indícios possíveis de um relacionamento abusivo, e aí você não vai cair. Não existe isso, né? Conhecimento ajuda, mas o ser humano não é assim tão certinho e a gente consegue garantir as coisas. Então, não quer dizer que pessoas que tiveram um lar amoroso, saudável, não podem entrar em relacionamentos abusivos, porque essa não é a única coisa, né? Boa. Eu sempre digo por mim mesmo, já falei lá no Instagram várias vezes, tive um lar legal, né, com pais que têm uma relação muito legal ali do meu meio, sempre, só que também existem outras relações além dos pais, né, que a gente vai vendo ali no nosso meio. Mas, e aí tive 2 relações abusivas, então assim, o fator principal não foi esse, foram outras coisas. E aí a gente precisa entender, porque senão as pessoas ficam... É muito normal que as pessoas cheguem no consultório, mas por quê, né? Meus pais não tiveram, então por que eu tenho? Como se fosse só isso. Porque a gente tem a nossa construção de autoestima. Então, primeiro, a gente tem a cultura. Então, todas as mulheres, especialmente, como eu falei no começo, né, já são invadidas por essas ideias ali da nossa socialização que nos leva para relações abusivas. Os homens têm
todas essas invasões ali da socialização que levam para a dominação. E a gente tem uma construção ali do nosso ego, que a gente fala na psicologia, na psicanálise, que não é nada mais que o nosso eu ali que vai sendo formado, que a gente não nasce ali já formado, né? A gente vai recebendo coisas. Então, quando a gente é bebê, a gente vai recebendo ali palavras sobre nós, afeto, cuidado, ou não afeto, não cuidado, né? Ou esse cuidado todo ali, que também tem um cuidado que sufoca, às vezes, esse cuidado a mais, né? Então, às vezes, esses pais, todos os pais fazem o que eles podem fazer, né? Mas, às vezes, também tem uma construção de cuidado que não respira, que é o que a pessoa consegue fazer com amor, mas é um amor que não respira ali, né? Eu tô o tempo todo, eu controlo aquela pessoa completamente, esse amor que controla muito, que também pode levar, o que é pior de tudo, é a falta de afeto, o abandono, que gera marcas mais profundas, mas também essa ideia, né, que não respira, também gera. Mas a gente tem também, além do que a gente recebe, o nosso eu, né? A nossa autoestima que vai sendo construída pelo outro e por nós. Como é que a gente se vê? O que a gente acha que a gente merece? A dependência emocional que aí em cada um vai ser desenvolvida mais de uma maneira ou de outra. Tudo isso, né? Tem coisas que eu recebi dos outros e tem coisas que são minhas também. Então, às vezes, mesmo eu tendo um lar legal, a minha autoestima se construiu de alguma maneira por conta das outras relações. Às vezes, também amizades abusivas, bullying que a pessoa sofreu na infância, o senso que ela tem dela mesma. Tudo isso vai interferir, né, só na de construção. Ser mulher, já a autoestima já não vai ser das melhores, né? Boa, porque é o que a mídia tá dizendo, que você tá acima do peso, que sua pele não tá boa, que você tá velha, que você... Enfim, então só de respirar sendo mulher, pronto, já é diferente. Uma vez eu vi até sabe Juve? Oi Juve, maravilhoso, que é maravilhoso, maravilhosa, maravilhose, não sei exatamente qual é o artigo que ele usa. Ele estava falando que num podcast, que ele falou, gente, apesar de eu ser uma pessoa não binária, eu fui socializado como homem. Tipo assim, ou seja, isso moldou a minha personalidade, o meu ego. Então assim, só do fato dele ser socializado, óbvio, ele quis dizer assim, óbvio que eu sofro alguns preconceitos, algumas coisas por ser não binário, mas eu ainda fui socializado como homem. Então assim, a minha autoestima é de um homem. Tipo, por exemplo, a gente é socializada como mulher, galera. Então, assim, só isso já diz muita coisa. Então, óbvio, talvez ter um lar que, né, dentro da sua casa, super amoroso, afetivo, que te empodera, que desde cedo fala que você é foda mesmo, não sei o que, vai te ajudar muito, claro. Mas a sua autoestima nunca será. Nunca será como a de um macho, não é mesmo? Como a de um macho hétero. Maravilhoso. Bom, indo agora para a parte das amizades. Vou ler um depoimento. Legal. Deixa eu pegar aqui. De relacionamento abusivo de amizade. Estou amando esse papo, gente. Vamos lá. Eu vou ler como a pessoa mandou aqui. Sabe quando você se esforça para ficar amigo de alguém? Quando rola aquele crush de amizade? Hoje eu percebo que foi assim que essa minha amiga, entre aspas, se aproximou de mim. Ela se esforçou para ser minha amiga. Até aí, nada de errado nisso, certo? Desde que nos tornamos mais íntimas, ela passou a demonstrar traços abusivos. Não demorou muito para isso aparecer. Mas ao mesmo tempo, se mostrava uma amiga incrível que me encorajava e me empoderava em vários aspectos da vida. Toda vez que ficava brava comigo por algum motivo, normalmente supérfluo, me punia ficando sem me responder, o famoso gelo. Quando me tornei mãe, ela estava lá, nunca hesitou em me ajudar. Mas parecia que eu estava sempre devendo a ela. Se por acaso eu a decepcionasse, o que não era difícil, tudo que ela fazia por mim entrava em jogo. Eu tive que esconder dela. Eu tive que esconder dela que comia McDonald's durante a gravidez, porque isso seria motivo para não nos falarmos mais. Acho que o pior caso foi quando saímos para balada a primeira vez pós-parto, depois de eu ter meu filho. E enquanto eu ia ao banheiro, ela fuçou o meu celular. Deu uma busca no seu nome no meu WhatsApp para saber o que eu falava dela. Nossa. E, obviamente, achou algo que a desagradou e fez um barraco, tentando acabar com a noite de todo mundo. Meus namorados que acompanhavam de perto, né, tipo, durante sou eu, gente. Sou eu. Já dei esse spoiler aqui. Sou eu que mandei esse depoimento, no caso.
Meus namorados que acompanhavam de perto sempre me alertavam. Minhas amigas próximas também, mas eu demorei mais de 5 anos para conseguir dar um basta nessa amizade. E fui eu mesma que mandei, gente. Quando essa história acabou, né? Eu já fazia conteúdo pro Instagram. E aí eu postei na época. Muita gente sabia quem ela era, porque ela era minha melhor amiga. E mesmo por post, né? Porque, pô, sua melhor amiga, uma pessoa extremamente presente, como ela era, aparecia muito lá. E aí, de repente, as pessoas falaram, meu, é a fulana, meu Deus! Porque eu contei algumas dessas histórias no Instagram e tal. E a galera ficou, assim, chocada. Chocada. E isso, ó, adulta, tendo total consciência do que é um relacionamento abusivo, eu fiquei nisso, gente. Fiquei anos nisso. E assim, demorei muito pra perceber. E justificava o tempo todo. É o jeito dela, é assim mesmo. Mas ela faz tanto por mim. Ela tem vários lados que são muito bons. E olha só. Comente, Nath. Não, mas você vê, né? É muito importante mesmo falar disso, a gente fala muito pouco e é muito comum, eu já vi várias pessoas tendo essas dinâmicas e a gente não sabe identificar porque a gente não fala, né, que relações abusivas também acontecem na amizade, como a gente falou. Então, não é normal, gente, que isso que você trouxe, né, assim, uma amizade completamente controlada e condicionada e você agradá-la e fazer o que ela acha que ela é melhor, né. É muito comum que a gente veja em amizades abusivas essa ideia de você é minha amiga, você só pode ser minha. Vocês viram que é um funcionamento muito parecido com a relação romântica, né, com tudo isso, assim, que a gente tá falando, que se repete. Então, é muito comum, assim, muitas pessoas já tiveram amizades, eu já tive, daquela pessoa que fica com ciúmes de você estar falando com qualquer pessoa, você não pode ir em nenhum lugar sem convidá-la, né, você não pode fazer nada com outra pessoa, se você tem uma amiga nova, você precisa esconder e mostrar que ela é mais importante, senão essa pessoa começa a te controlar. E até isso que você falou, né, isso do McDonald's, assim, é a sua vida, né, que tem a ver, né, que ela tem a ver com isso. Gente, eu até dei risada, porque essa história, gente, é surreal. É tão louco que você tá tão imerso naquilo Que você não que você percebe. simplesmente... É óbvio que eu achava já na época assim, ai, não, eu não posso contar pra fulana, porque se eu contar, tipo, ferrou, ela vai ficar puta. Tipo, eu não acho que, sinceramente, essa história do McDonald's, eu não acho que ela ia deixar de falar comigo pra sempre. Mas ia ser um mês sem falar comigo. E, mano, me dá um sermão de uma lista de, tipo, como assim você está fazendo isso? É um absurdo, irresponsabilidade, porque você sabe que não sei o que lá. E até que chegou ao nível dela olhar meu celular na balada. Então, não, isso que você tá falando é uma coisa assim, que a gente vê dentro de relações românticas, eu sempre bato nesse ponto do celular também. A gente tem uma cultura que coloca aqui, né, aproveitando assim, que, ai não, se não tem a senha um do outro, não é amor. Gente, pelo amor de Deus, você tem direito a ter liberdade, né? É o seu celular, é a sua vida, a gente tem que ter confiança dentro das relações. Então, assim, o outro ele não tem que ver a sua conversa com suas amigas, o que você fala dele. A gente, não, o que você pesquisa no Instagram, a gente tem que ter liberdade dentro das relações. Imaginem a amizade, né, gente? Assim, a sua amiga pegar e ler as suas conversas é uma conduta completamente abusiva, né? De um controle, de uma invasão completa. Rompeu o seu espaço de individualidade, entrou ali, né? Então, não é normal. Ou aquelas amizades que também estão sempre te rebaixando, né? Assim, aquela pessoa que tá sempre te criticando. Então, a pessoa, às vezes, ela mascara, mas, nossa, mudou o cabelo. Ai, nossa, cabelo, não sei o que. Não, você tinha que fazer daquele jeito. Ela tá sempre criticando suas roupas, o seu trabalho, as coisas que você faz. Nunca te dá um elogio. Eu sempre falava assim, por exemplo, coisas que eu ficava alerta, assim, a gente que cria conteúdo na internet, eu sempre ficava alerta. Nossa, essa pessoa é tão minha amiga, ela nunca curte absolutamente nada que eu posto. Cara, ela nunca me incentiva em nada, ela nunca compartilha nada, nunca tem obrigação. E ela vê tudo, né? Exatamente, ela vê tudo. É isso que eu acho, assim, gente... E ela nunca faz nada assim, mas que apoio é esse, né, de amizade, em que a pessoa nunca te dá um incentivo e ainda se bobear, qualquer coisa ela fala, ai, não achei legal. Então, assim, sempre tá nesse terreno de crítica, né? Total. A gente precisa se atentar, e tem muito também, só finalizando, as relações em que as pessoas, tem sempre aquele relato, né, de, eu gostava de alguém, eu falei pra essa pessoa vai lá e fica com outro, não sei o quê. Eu quero um trabalho, a pessoa vai lá e pega esse trabalho. Gente,
Não é só Galera, coincidência, né? galera, isso não é coincidência, chama relação abusiva mesmo. Não é legal, essa pessoa não é bacana. Como é que faz uma coisa dessa, gente? É meio escolar até, né? É assim, uma Uhum. coisa meio, puta, pré-adolescência isso aí, né? Nem adolescência, porque a adolescência já começava a ficar esquisito isso aí. Na pré-adolescência, talvez, a gente podia pensar que é Mas ok. acontece na vida adulta, né? Como você Acontece na mesma vida adulta. trouxe. É isso, gente. E é muito louco, porque ao mesmo tempo, eu tô dando o meu exemplo, assim, porque eu acho que é um exemplo muito claro de que, cara, os meus namorados me alertavam, que achavam muito estranho. E sabe o que que meus namorados que eu tive na época zoavam? Eles falavam, meu, parece que ela é apaixonada por você. Tipo assim, como assim? Você não pode falar? Ou sabe o que acontecia? Às vezes os meus namorados falavam alguma coisa na frente dela sobre mim, que, sei lá, vamos supor, o pai do Bernardo vira e fala lá, ai, porque a Gabi comeu Mac ontem, grávida, né? Porque eu estava grávida, eu estava com o pai do Bernardo. Aí pronto. Já aconteceu várias vezes, gente, várias vezes. Olha, já aconteceu assim, de eu estar na balada com ela e outros amigos, ela ir embora e falar no meu ouvido assim, se fosse só eu e você, você não queria estar nessa balada, virar as costas e vazar. Era nesse nível, era surreal. Total controle, manipulação. Total. Mas aí é isso, ao mesmo tempo, ela era a pessoa que, talvez, a que mais me encorajava, a que mais me empoderava, a que realmente, gente, eu respirava diferente, ela estava lá. Tipo, isso não de fato, eu não posso mentir. Ela, quando meu pós-parto foi muito difícil, me separei. Nossa, ela estava completamente presente. Ah, outra coisa que eu não citei no texto. Ela começou a implicar com a minha mãe. Olha aí. Chegamos a este nível, tá, galera? Tipo, a minha mãe entrava na casa, ela saía. Nossa. Chegou nesse lugar. Isso que você falou é muito legal, assim, da gente... Não legal de acontecer, mas legal da gente falar que, de fato, assim, às vezes é muito confuso dentro de todas as relações abusivas. Às vezes a mesma pessoa que é a que mais te apoia, a que mais te ajuda, a que mais fala que você é maravilhosa, incrível, perfeita, é aquela que te violenta. Então é muito confuso. A nossa cabeça, às vezes, não chega num ponto. Por quê? Porque a gente também tem uma ideia de que ou é bom ou é ruim, né? Ou é 8 ou 80. Então, uma pessoa ruim é toda ruim, uma pessoa boa é toda boa. As pessoas não são assim. O mundo não é assim, de bom ou mal, né? Dessa dicotomia toda. Então, é importante que a gente veja que, às vezes, dentro da mesma pessoa... Eu também já finalizei uma amizade assim, que era uma pessoa que me apoiava muito, mas que eu percebia que me fazia muito mais mal, né? De que tinham funcionamentos ali que me faziam muito mais mal do que me fazia bem. Então, é importante que a gente veja, né? Como que é construído. Total. Bom, vamos lá para outro depoimento agora aqui de relação abusiva. Agora chegamos na parte amorosa, galera. Vivi uma relação abusiva por 4 anos, entre idas e vindas. Ele era, no começo, a melhor pessoa do mundo, me tratava no extremo do bom, como se eu estivesse em um pedestal mesmo. Trabalhávamos juntos e os abusivos... e os abusos, porque eu tô lendo aqui sem eu nem corrigir, gente. E os abusos e grosserias começaram quando eu fui efetivada no meu trabalho e ele não. Ambos eram estagiários. E além disso, uma primeira briga que me chamou a atenção por ele ter gritado e ter sido bem escroto. Os sinais, de uma certa forma, sempre aparecem. Dito isso, o normal da relação era ele me reduzir sempre. Me chamava de burra, lesma, em qualquer decisão / momento do dia. Não chegou a existir uma agressão física no estilo vou te dar um soco. Mas ele, em momentos de nervoso, tacou mochilas em mim, deu um soco no meu carro, fazia terrorismo enquanto eu dirigia e bem no fim da relação ele cuspiu em mim. Uma vez eu consegui sair da relação e sumir por um mês. Ele surgiu e jurou melhorar e melhorou de fato por alguns meses até que voltou ao normal. Não conseguia sair daquele ciclo, porque parecia que sem ele eu não era nada. Além de eu ser muito mais nova na época, parece bobagem, mas não falavam tanto de relações abusivas. É verdade, gente. Hoje, por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Mas meus amigos não prestavam para ele. E o próximo passo era a minha família. Então, gente, eu conheço essa pessoa, tá? É muito louco pensar que essa pessoa passou por isso. E aí, é isso que me surpreende, porque normalmente são pessoas que você não espera. São pessoas que são fortes, foda, aquela pessoa que você admira, que tem brilho, que tem, tipo, uma força que você fala, aonde?
Igual quando, até essa situação da amizade, muita gente me falou assim, oi, como assim? Por que você ficou tanto tempo? E a mesma coisa ela, que ficou 4 anos aqui nessa relação. Por que, né, que a gente fica tanto tempo nesse lugar? Eu acho que um ponto que você falou é muito importante, esse ponto, de que a gente tem uma ideia de que só quem fica em relação abusiva são pessoas extremamente que não sabem nada sobre feminismo, sei lá, relacionamento abusivo, violência, que são mulheres ali que têm as mais frágeis, aparentemente, né? Que não têm uma família ali que dê o suporte emocional, pessoas que são dependentes financeiras no relacionamento. Então a gente tem essa ideia, e não de maneira nenhuma também, né? Mas existem mulheres extremamente fortes, bem colocadas profissionalmente, que têm o seu próprio dinheiro, que têm suas próprias coisas, que são feministas, que têm conhecimento, mas algo ali da história dela e dessa cultura que ela está inserida, fez com que ela não percebesse que estava nessa relação, não conseguisse sair, reprodução. Na psicanálise a gente fala muito sobre repetições, compulsão à repetição, né, que Freud fala repetição. Então, às vezes, tem algo ali na nossa história, como isso de relações que a gente viveu, algo ali na nossa história que se repete, que volta e se repete, e aí eu sinto que eu tô cumprindo algum lugar estando naquela relação, aquela pessoa representa algo, sei lá, do meu pai, não é sempre também, porque todo mundo acha que tem essa relação exata, mas acontece muito, então tem vários e vários fatores, mesmo mulheres que têm ali, pessoas que têm diversos conhecimentos, eu falo por mim também, né, antes de se colocar aqui, eu também. Quando tive a segunda relação abusiva, eu já estava escrevendo sobre relacionamento abusivo, já tinha, muito conhecimento, já tinha me formado em psicologia, ouvia diversas mulheres em relações abusivas e ainda assim eu não conseguia entender, não conseguia sair dali, me desvencilhar. Então isso é muito Mas comum. Mas você acha que você já tinha entendido que você estava numa relação abusiva, você não tinha conseguido sair? Porque eu acho que tem essa fase, né, de transição, de tipo, tá, ok, entendi que estou... Agora, para eu sair daqui é uma luta, né? É difícil, não é fácil. Pelo menos com essa minha amiga foi muito assim, que é a relação abusiva que eu tenho de maior exemplo, assim. Eu já sabia que eu tava numa relação abusiva há algum tempo. Não desde o início, mas há algum tempo. Mas para eu sair foi muito difícil. Sim. No meu caso, eu acho que eu não conseguia nomear, assim, exatamente. Eu conseguia ver que tinha algumas coisas ali que não funcionavam, que tinha uma coisa estranha, mas eu não conseguia nomear. Tanto que quando eu saí da relação, eu falava assim, isso não é ficava vindo na minha cabeça, né? Ainda mais a maneira que terminou, eu falava, isso não é normal, não é normal. Comecei a pesquisar. Aí que eu comecei a ver nomes que eu não tinha, porque aconteciam violências muito veladas, muitas manipulações que eu não sabia ali que aquilo era abusivo. Aí eu comecei a descobrir depois, estudando sobre, aí eu falei, nossa, aí parece que abriu, né? Assim, clarifica, você fala assim, nossa, isso acontecia comigo, isso acontecia comigo, isso acontecia comigo. E também o que dificulta de saber é que às vezes, acho que é um ponto importante também, que você até comentou, dentro de uma relação abusiva, isso acontecia comigo também, você começa por medo de, por exemplo, você foi muito traída e aí você começa a controlar a pessoa em reação àquilo que você sofreu, que você não confia, aí você começa a ser abusiva também em reação àquilo, e aí você também não sabe mais, né? Porque você começa também a ter essas atitudes de controle, aí o outro é abusivo, e aí fica tudo muito confuso, aí você começa a se culpar, achando que você que é o abusivo e não vê o outro, aí o outro te culpa também, porque é muito comum esse movimento dentro da relação abusiva, de você dizer pro outro que ele errou e ele devolver a culpa pra você, e dizer que não, a culpa é sua, você que tá fazendo isso, você que é louca, você que é aquilo, e aí você não consegue dizer, né? Já vira uma coisa, você não sabe nem onde começa, onde termina. Exatamente, né? Então você vive esse movimento e aí às vezes você não consegue nomear. E aí depois, é muito comum que quando você se afaste da relação e começa a ver tudo isso, você fique, né? Nossa, mas como que eu não vi? Como você tá falando da sua amiga, era muito nítido que isso era violência. Mas quando você tá envolvida no afeto e nessa confusão da pessoa te dar o aparente cuidado e carinho e ao mesmo tempo a violência, você fica ali imersa num lugar em que você não consegue descobrir. Quando você sai, se você tá de fora. Por isso que é muito comum, né? Se eu visse você nessa amizade, provavelmente eu falaria, gente, essa amiga dela... Não, gente, né? Meus amigos ficavam chocados. Você falava, se você visse na minha relação, você fala, gente, esse cara... E é muito fácil pra gente que tá de fora, né? Porque a pessoa que tá de fora, ela não tá vivendo esse conflito, essa confusão. Sim. E eu tenho uma amiga que ela foi muito essencial, assim, pra eu me desvencilhar dessa amizade, assim, abusiva. Porque eu acho que ela fez muito o jeito certo. E aí vai até entrar na pergunta que eu
fiz aqui pra gente meio ir encerrando, mas que é como ajudar alguém que está numa relação abusiva, que você percebe que às vezes você tá de fora, né? Nem sempre você é o abusado, o abusador, enfim, você às vezes tá de fora dessa relação. Como ajudar? Eu vou dizer assim, o que essa minha amiga fez por mim, que eu acho que foi maravilhoso. Em nenhum momento ela... Porque muitas vezes a galera se enche, né? Tipo, fala, meu, já falei 20 vezes, não vou falar mais, eu vou me afastar dessa pessoa, tipo, desse amigo que tá vivendo essa relação abusiva. Essa minha amiga, ela me dava toques muito sutis, assim, tipo, cara, isso é estranho, Gabi. Você não acha isso estranho? Tipo, e tudo bem, aquilo passava. Gabi, mas jura por Deus você tem que fazer isso? Tipo, jura que você tem que mentir que você comeu McDonald's? Jura que você tem que mentir? O Mac podia patrocinar esse episódio, inclusive, eu falei tanto. Jura que você tem que, tipo, omitir algumas coisas dela? Sei lá, eu lembro que quando eu resolvi ir morar com o pai do Bernardo, na época que a gente tava junto, a gente resolveu meio cedo, assim, foi um pouco antes de eu engravidar. A gente tomou essa decisão, a gente tinha, tipo, quase 1 ano de namoro, não tinha ainda 1 ano. Eu tive que mentir pra ela. Porque, assim, eu não contei, na verdade, eu omiti. Porque eu sabia que ela ia falar que era muito cedo, você é louca, você não sei o que, não sei o que lá. Talvez ela tivesse razão, talvez. Mas assim, o que virava que era um grande problema. Não era tipo, amiga, nossa... Um alerta, tipo, um cuidado. Será que não tá cedo? Será que... Enfim, era assim, o caos e aquilo virava, tipo, a grande questão. Então, assim, como ajudar uma pessoa que está num relacionamento abusivo? Sim. Eu sempre digo que é muito importante justamente que a gente não chegue com o pé na porta, né? Porque a pessoa que ela tá na relação abusiva, ela tá vivendo tudo isso que a gente falou, toda essa confusão, ela tá sendo muito manipulada. E aí, quando a gente tá sendo muito manipulado, a gente não consegue enxergar facilmente. Então, é importante eu ir... Porque é muito comum que as pessoas cheguem, você não vê que você tá numa relação abusiva, você precisa sair. Ou então, assim, também ficar nesse movimento que também pode ser abusivo da nossa parte, de se a pessoa não sair, eu falo assim, todo mundo mais fala com você, todo saco cheio, né? Não aguento mais, é muito comum isso, gente. Mas que amigo, né? Que você... O momento que a pessoa mais precisa de você é difícil mesmo. Eu sei que é difícil, né? Você estar com alguém, acompanhar e ver alguém em uma relação abusiva é angustiante, dá angústia na gente. Sim. Mas se eu deixar, às vezes eu sou a rede de apoio que aquela pessoa pode ter pra sair, pra conseguir, né, ter vínculos, eu vou largar essa pessoa? Como que eu vou ajudar ela desse jeito, né? Mas eu sempre aconselho assim, da gente ir falando sutilmente, assim como você trouxe, né, da sua amiga. Você vai questionando. Nossa, eu percebi que você, por exemplo, né, como eu falei no começo, eu percebi que você deixou as suas coisas, você gostava tanto, sei lá, de dançar, você não dança mais. O que tá acontecendo? Você vê que dessa maneira eu não vou direto, esse é seu namorado que não deixa. Quando eu vou acusando, já gera uma resistência da pessoa e ela já vai querer dizer, não, mas ele não é assim. Porque quem tá numa relação abusiva, às vezes sente vergonha, né? E aí se o outro aponta, eu vou querer defender, dizer que não, mas ele cuida muito de mim, ele é muito legal, não sei o quê. Então é muito melhor que eu vá dessa maneira, muito sutilmente, fazendo perguntas assim, né? Mas eu percebi que você deixou de fazer determinadas coisas, eu percebi que você não tá mais saindo com a gente, depois que você começou essa relação, o que tá acontecendo? Você tá distante de mim, percebe, enfim, vai pontuando as coisas que você vai percebendo, mas não aponta, eu tô vendo, é seu namorado que tá fazendo isso, que isso não vai resolver, né? A sua amiga que é assim. Vamos questionando devagar, vamos levando informação para essa pessoa, às vezes indiretamente, né? Eu sempre, quando tô gravando coisa sobre isso, eu falo, manda um episódio pra pessoa, fala, inventa uma história, né? Fala, nossa, uma amiga minha tá num relacionamento abusivo, né? Olha esse episódio, que ótimo! Aí vê o que você acha, não fala nem que é com ela, porque isso vai, às vezes, ela vai se perceber, manda matérias, fala que foi você que conheceu alguém que tava numa relação assim, que conheceu um cara assim, pra você ir quebrando essa resistência e essa pessoa aí, nossa, verdade, né? E às vezes não resolve, às vezes eu preciso conversar, chamar pra uma conversa e dizer, olha, eu tô preocupada com você. E aí pode acontecer dessa pessoa se afastar. Mas aí você vai fazer tudo que você pode, né? Que não garante que a pessoa vai sair ou que ela vai escutar daquela maneira. Mas indo assim sutilmente. E aí, às vezes, eu falo que numa relação abusiva, nem todo mundo sai do mesmo jeito, tem vários cenários, né? Às vezes eu tô só namorando com a pessoa, não tenho nenhum vínculo, nenhuma casa junto, tenho um filho, é um cenário, né? Se eu tenho, uma casa junto, trabalho, não trabalho, tenho filhos, a gente sabe que é muito mais complexo. Então, não adianta só você falar assim, sai como que essa pessoa vai sair, né? Você precisa
olhar, né? Ela tem condição financeira de se sustentar, como que fica essa relação com os filhos, etc. E aí, vamos ajudar, então, ela a pensar, né? Em vez de só apontar pra ela sair, você pode ajudar essa pessoa. Que ajuda que ela precisa, né? Pergunta pra ela, que ajuda você precisa? Ela precisa de alguma ajuda financeira? Você pode ajudar? Você sabe como alguém pode ajudar? Ela precisa de um advogado, bem comum, né? inclusive, De psicólogo. né, gente? Eu sei que, assim, realmente... eu tenho algumas mães que vão acompanhar, que vão ver esse episódio, muito por causa do meu Instagram. Mas eu acho que, de um modo geral, o meu público ele ainda é meio misto, assim. Tem bastante mãe, mas, querendo ou não, a maioria das minhas amigas da minha idade e pessoas da minha idade ainda estão casando, começando a casar, né? Então, nesse movimento. Então, ainda, no geral, não tem filhos. Então, gente, é uma situação muito complexa quando você tem filho envolvido, quando você tem dependência financeira de alguém, gente. Isso é muito, muito difícil. Muito difícil, assim. Já passei por isso, então posso dizer com propriedade de que não é fácil, porque você se vê sem saída. Você se vê sem saída, assim. Você tá... E tem muita gente que usa isso. Muita gente não, assim. Sinceramente, por isso que eu sou a pessoa que hoje bate muito nessa tecla de, cara, tenha sua independência, pelo amor de Deus, tipo, não dependa, não importa se vocês estão casados bem, maravilhosos, tipo, cara, tenha sua reserva pelo menos. Sim. Guarda a sua grana, sabe? Porque eu sei que pode ser tentador para aquela mãe, por exemplo, deixar de trabalhar por um tempo porque quer se dedicar ao filho, né? Que foi o que eu fiz, eu me mudei de cidade com meio essa promessa de, fica tranquila, aqui, tipo, financeiramente tá tudo bem. E quando você chega na prática é outra história. E aí começa a rolar esse tipo de abuso, eu nem sei, patrimonial. Patrimonial. E é tenso, gente, não é fácil. Não vou dizer não, porque, olha, vou dizer que foi um dos momentos mais difíceis, porque você se vê sem saída, é exatamente isso. Você fala, como é que eu vou sair dessa relação de poder, de dinheiro, porque eu dependo disso pra viver, pra sobreviver. Eu, meu filho, porque se fosse só eu, a real é que, entendeu? Agora não é só você, tem outra pessoa envolvida. Então é por isso que eu sempre falo, cara, tenha sua grana. Que seja sua grana guardada. Tipo, quer parar de trabalhar? Eu acho super válido, inclusive. Mas, mano, junta a sua grana antes. Tipo, põe lá, põe numa reserva. Pra quando você, se Deus me livre, algo aconteça, você ter essa segurança financeira aí. Porque depender de homem, eu não recomendo. Sempre falo isso para as mulheres, né? Pra gente ter realmente a nossa independência financeira, que essa é uma das principais ferramentas para nossa liberdade aqui, né? Realmente, às vezes o discurso é um e a atitude é outra. E aí se torna esse complicador, né? E tem muitos homens que manipulam. Já vi na clínica diversos casos assim, né? Se você sair da relação, eu vou fingir que eu vou mentir sobre o meu dinheiro, não sei o que lá. E mente, você vai ganhar, né? Tanto de pensão só. Aí a pessoa fica desesperada, porque ela tá pensando, como você disse, né? Você não pensa em você primeiro, às vezes você vai pensar no filho. E aí você acaba ficando naquela relação. Eu já atendi diversas mulheres que são mães de crianças atípicas também, que é muito mais difícil ainda, né? Nossa Senhora. De trabalhar, de ter, enfim, precisa fazer todo aquele corre ali. Porque muitas terapias, né, que e você aí, tem que fazer. Né, às vezes, muito comum estar em relações abusivas e o cara usar disso. Então, como a gente puder, né, ter nossa independência, é muito importante buscar um advogado, né, porque às vezes aquele cara tá falando um monte de coisa que ele nem pode fazer. Então, busca aquele advogado sem ele saber, né, ver, realmente, assim, faz uma consulta. Realmente ele tá falando isso, ele pode fazer isso? Pra você ter a ferramenta de tudo que, né, de você ter ali as ferramentas do quais são os seus direitos, que a gente não sabe, né, qual que é o seu direito. O pessoal não pode sair da relação, a mulher não trabalha, e aí ela fica sem nada. Não é assim, o cara tem que pagar a pensão. Pra mulher também. Pra mulher Pega também, exatamente. Porque existia uma dedicação de tempo para aquela família, para que ele pudesse sustentar financeiramente. Então, assim, eu sempre falo que não são os homens que sustentam a mulher financeiramente, são essas mulheres que sustentam esses homens para que eles possam sair e trabalhar. Se você não tivesse lá, como que ele ia crescer profissionalmente, né? Às vezes ele vai dizer, eu trabalho, você não trabalha. Peraí, você que deu substrato. Exatamente. Para que ele consiga. Né? Se, Deus me livre, tá? Deus me livre. Eu morro hoje. E o Bernardo tá aí. Tipo, o pai dele tem que lidar com isso. Como é que é? Provavelmente ele vai ter que pagar uma rede de apoio. Tô dando o exemplo aqui do pai do Bernardo, paga pensão, tá, galera? Fica tranquila, tá tudo sob controle. Mas assim,
o pai dele vai ter que terceirizar esse serviço. Um serviço que hoje sou eu que faço. E aí? Cadê isso? Isso tem que estar lá. Gente, tem que estar, ó, tudo no papel. Entendeu? Tudo isso vale dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. Tempo é dinheiro. Então, se você está dedicando tempo ao seu filho, à sua família, quem está se beneficiando disso é essa outra pessoa, esse pai, né, no caso. Exatamente. Olha, e vamos finalizar fazendo uma pergunta que eu sei que é polêmica, mas eu também entendo que talvez seja a dúvida de muitas pessoas. É possível que o abusador mude ou não é? Por que é polêmica, né? Porque polêmica. Eu sei que muita gente tem essa esperança, né? De ter, às vezes é muito apaixonada, ama muito aquela pessoa e tem esperança de estar, às vezes, até ouvindo esse podcast aqui, né? E reconhece que está numa relação abusiva, mas ama intensamente aquela pessoa e tem a esperança de que essa pessoa mude. E aí a pergunta é possível ou não é? Olha, essa realmente é uma dúvida muito comum, né? E a gente não pode dizer que é impossível as pessoas mudarem. Eu não tenho um argumento, um estudo aqui para te dizer que é impossível. O que os estudos apontam ali, né? Pra gente ir até por essa parte. Que violências costumam sempre progredir, não regredir. Então, fala-se sobre escala da violência, que os estudos apontam as violências sempre em uma crescente. Então, não é comum que uma pessoa te bata, por exemplo, e depois ela não faz mais isso nunca mais e ela passa a te tratar bem. O que os estudos apontam é que a violência ela cresce uma escalada. Ela costuma sempre se agravar. É impossível que alguém mude? Porque se eu disser, vai dizer, mas não sei quem, né, teve um caso que mudou. Eu digo assim, aquela construção daquela relação violenta é muito difícil que ela vire uma relação saudável. E, fora isso, como é que você vai conseguir lidar com todas aquelas feridas que ficaram com aquela pessoa? Será que vocês conseguem zerar tudo? Deixar tudo assim, né? Como se nada tivesse acontecido e reiniciar? Então, assim, mesmo se mudasse, como é que você se sente naquela relação? Aquela pessoa que já rebaixou tanto a sua autoestima, já te violentou de diversas maneiras. Será que não é melhor ela mudar, se ela for mudar, ela fazer o processo dela ali com ela mesma? Sim. E aí ela vive outra relação e você vive outra relação. E aí vocês já têm muitas feridas. Então, assim, não é comum que mude, né? Muitos agressores falam que vão mudar só pra voltar a relação. E aí volta tudo de novo. Passa um periodinho, aí volta tudo de novo. Esse é o cenário mais comum. Eu sempre digo assim, eu nunca vi mudar. Eu nunca vi na minha clínica relato, amizade de mudar. Eu não presenciei ainda, né, pra dizer que muda. Mas pode ter casos aí. Agora, aquilo marcou, aquilo ficou ali. Então, às vezes, você mesma vai começar a ficar com muitos ciúmes, a se sentir rebaixada naquela relação, a sentir... Enfim, tem muitas construções ali que são difíceis. Nossa mente não faz um backup e zera tudo, né? Apaguei e comecei tudo de novo. Então, tudo isso dificulta muito daquela relação abusiva ser saudável. O que é mais importante, né? Vamos cuidar da gente. Será que eu não mereço uma relação melhor? Posso dizer para as pessoas o que elas devem fazer? Não, né? Faça o que você conseguiu, o que você achar melhor. Mas será que eu não mereço uma relação que já tenha uma construção, que já comece com uma construção de respeito, de parceria, né? Para o outro ir ali cuidar das coisas dele sozinho, que bom. Ele tá fazendo terapia, que bom. Aí ele vai melhorar para ele. Não, né? e a gente torce que essas pessoas mudem, gente. Sim, porque exatamente. É o que a gente falou. Num geral, né, a gente sabe que a maioria das pessoas não estão lá arquitetando, ele não é o cara mais maquiavélico do mundo. Provavelmente são questões dele ali que ele tem que tratar. E, cara, espero mesmo que Sim. ele e ela mude, né? Porque, aliás, assim, a gente fala muito, né, falando ele, mas de fato, gente, existe. Inclusive, já tive um melhor amigo que vivia uma relação abusiva com uma menina. Acontece também com homens em relações homoafetivas, mulheres e mulheres, homens e homens. Né? Sim, estão em todos os cenários, né? E a gente espera que essas pessoas mudem, até para, enfim, espero que o mundo mude, Exatamente. né? Para ver se melhora. Mas, de fato, eu acho que reconstruir essa relação, putz, cara, não vou dizer impossível, porque, enfim, né? O mundo tá aí para ser vivido, mas eu acho muito difícil. Porque são essas feridas que ficam, é um padrão da relação que às vezes você tá tão imerso que é muito difícil você sair e ter outra... Quando você muda de pessoa é completamente diferente. Isso até, gente, vamos lá, vamos pensar sem ser relacionamentos abusivos, tá? Relações, de um modo geral.
Você às vezes repete uma coisa com um relacionamento, quando você vai para outro, você vê que você faz completamente diferente. Por quê? Cara, aquilo já era um padrão da sua relação com essa pessoa especificamente. E aí, quando vem outra pessoa, é novos ares. Você é uma nova você. Exatamente. Aquele cara é uma outra pessoa, né? Aquela mulher é uma outra pessoa. Então, enfim, sai dessa. Sai dessa. Tipo, segue em frente e é isso aí. Nath, obrigada pelo papo, muito enriquecedor. Acho que foi tudo o que eu esperava mesmo. Acrescentou muito assim para mim. E espero que para os Café com Crisers também. Foi incrível. Gente, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Nath, por ter vindo. Eu que agradeço, foi ótimo. Espero ter contribuído aí. Com certeza. Muito feliz. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Valeu.